Pessoal, vou começar a gravar falando sobre alguns livros por aqui, porque eu vejo assim, o pessoal do empreendedorismo, no Instagram e tudo mais, eu vejo que eles indicam sempre os mesmos livros, e aí todo mundo tá lendo mais ou menos a mesma coisa, aquela coisa assim, eu falei, já li. Então eu fui numa livraria, me dei de presente de Dia da Mulher, alguns minutos numa livraria sem as crianças, meu marido ficou com eles, e aí eu escolhi alguns títulos aparentemente aleatórios. Pode ser que seja bem conhecido esse livro aqui, tá? Mas eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ele. E aí me interessei pela capa, achei bonito, achei legal. O Guia Clássico da Estratégia. Então, o nome é O Livro dos Cinco Anéis. É um livro do século XVII, isso mesmo. E é super interessante, é escrito por um samurai. Eu nem sabia, gente, nunca tinha pensado que um samurai, ele de fato era aquilo ali que ele era a vivência dele. Então, ele lutava mesmo, era guerreiro mesmo. E esse samurai específico, ele venceu todas as batalhas que ele travou. E aí ele, depois de muito refletir sobre isso, ele cria então esse tratado, esse livro dos Cinco Anéis, e ele é super interessante. Claro que fala um monte de coisas sobre luta mesmo. Como pegar a espada, como não pegar a espada, como se posicionar, como ver o inimigo. Tal, coisas assim que você lê e fala assim, tá? Mas tem muitas coisas que a gente pode usar como analogia mesmo para a nossa vida, para os nossos negócios. E aí, voltando ao que eu estava falando no começo, eu quero trazer alguns ensinamentos de livros não óbvios indicados por aí. Então, esse é o primeiro deles, o livro dos Cinco Anéis. Olha só que legal, eu anotei algumas coisas aqui pra gente conversar. Ele fala que a estratégia é o caminho da vitória. Isso é bem legal. Então, sem estratégia em qualquer coisa que a gente vai fazer, muito difícil a gente alcançar a vitória. É óbvio, né, gente? Mas assim, quantas vezes eu, como ghostwriter, vejo que as pessoas chegam com uma ideia de livro, mas não tem estratégia nenhuma. Não sabe para quem vai falar, não sabe o que vai fazer com o livro. Então, assim, não tem estratégia. Tem uma ideia, quer falar sobre a sua história de vida, mas e aí? O que vai fazer a partir disso? Não sabe. Então, por mais óbvio que seja, é importante a gente sempre pensar. Então, qual que é o objetivo com o livro? Você quer ter autoridade? Você quer ensinar alguém? Você quer usar como uma porta de entrada para o seu negócio? Quer deixar um legado para sua família que conte ali a história de como você chegou aqui? Então, tem muitos objetivos e cada um deles vai direcionar para a vitória, ou seja, para o objetivo final que ele seja alcançado. Outra coisa legal que ele fala muito aqui, né? Dominar o ofício com prática constante. Então, assim, o tempo todo ele fala assim, você precisa estudar isso, você precisa Você precisa praticar isso com diligência, você precisa estudar, você precisa entender muito bem isso aqui, sabe? É muito, muito legal. Aqui tem uma lista até, o caminho para os homens aprenderem a estratégia dele. Tem vários pontos, 9 pontos. Muito legal. Não pensem com desonestidade. O caminho está no treinamento, isso que eu falei, né? Treinar, prática constante. Familiarize-se com todas as artes. Ou seja, ele fala também sobre não pegar uma espada com as duas mãos. Você precisa ter mais de uma habilidade, né, que tem a ver com isso. Familiarizar-se com todas as artes. Conhecer o caminho de todas as profissões. Isso é muito legal. Eu, como jornalista, acho sensacional isso. Saber diferenciar ganhos e perdas nos assuntos mundanos. Desenvolver juízo e compreensão intuitivos. Sentir tudo que não pode ser visto. Prestar atenção até nas trivialidades. Isso aqui eu falo muito pro meu marido, viu? Ó, tem coisa que a gente pega, ó, as nuances a gente pega no ar. E não fazer nada que não tenha utilidade. Olha que interessante, tem muita coisa muito, muito legal nesse livro aqui mesmo. Mas, então esse é mais um dos pontos. É a prática constante, o estudo constante. Então, por exemplo, eu li isso aqui essa semana, agora eu tô lendo de novo e já me vem outras ideias. Então, eu estudar de novo o livro vai me dar novas informações. Quanto mais no nosso trabalho, enfim, no nosso ofício, nas coisas que a gente faz no dia a dia. Outra coisa legal que ele fala, que a espada e a mente devem agir como um só. A gente não pode usar, portanto, as nossas ferramentas, o nosso trabalho, a nossa mão, sem estar conectado com a nossa mente. A gente precisa ter isso muito bem alinhado. O conhecimento precisa estar relacionado com a forma como a gente se comunica, como a gente age no mundo, como a gente trabalha, como a gente faz as coisas. Aqui pensando no meu trabalho como escritora, eu sempre falo para os meus clientes, né? Não adianta você ter um monte de conhecimento acumulado, um monte de pequenas pílulas postadas por aí, se você não tem isso organizado, não tem isso compartilhado em forma de livro, que vai perpetuar o seu conhecimento e atingir muito mais pessoas. Outra coisa legal, adapte-se
como a água. Ele fala sobre a flexibilidade. O guerreiro, ele precisa ser flexível. E a gente hoje precisa muito. Gente, as coisas acontecem muito mais rápido. Antigamente, para uma mudança acontecer, demorava anos, décadas. Agora, de um dia para o outro, a tecnologia mudou, surge uma coisa nova e a gente precisa ser flexível, a gente precisa se adaptar às mudanças, a gente precisa estudar, ser diligente e ser flexível. Não dá para ser uma coisa só. Isso é muito legal. Então, mas se isso você estava falando já no século XVII e era uma verdade lá, continua sendo uma verdade agora. Então, isso a gente precisa pensar muito. Também entra na questão do meu trabalho aqui, né? Não basta você só ter o conhecimento, só ter um curso, só ter uma palestra. Vamos flexibilizar, vamos adaptar, vamos entrar em todos os nichos, ou no máximo possível, certo? Depois que você tem dominado o primeiro, domina o segundo, domina o terceiro e assim você vai. E aí, um outro ponto que tem a ver com essas também que eu já li aqui, que ele fala que o verdadeiro mestre vê além do óbvio. A gente precisa enxergar além, ver além das trivialidades, perceber as sutilezas do mundo, analisar as coisas que estão acontecendo, os cenários. A gente não pode ter aquela mentalidade fixa ou só ver aquela situação concreta. Não, o que mais está dizendo, né? Tudo isso, enfim, isso aí você pode aplicar em qualquer área que você atue na vida. Mesmo, por exemplo, na criação de filhos, tem muito sendo dito além do óbvio ali, de uma situação. Então a gente precisa ser capaz de olhar para as coisas estrategicamente. Falando especificamente de escrita, de negócios, como você pode aplicar tudo isso que eu falei aqui? Na verdade é só para dar um gostinho mesmo para você ler e pesquisar e ler outras coisas diferentes do seu habitual. Vamos pensar, esse samurai, ele não treinava só para vencer um duelo, ele treinava para viver com um propósito. Olha que legal. Então, se você está escrevendo seu livro, pense, além daquela página específica, como você pode impactar o seu leitor, a sua audiência, como o seu livro pode ser um pilar no seu negócio e como você pode ter ainda mais autoridade no seu mercado. Se você quiser se aprofundar mais em estratégia, leia aqui. E se você quer saber mais sobre estratégia de escrita de livro, publicação e tudo mais, então você está no canal certo.